quem é esse Deus da prosperidade. E eu queria me basear nesse primeiro vídeo, no primeiro livro de Reis, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, na história, no episódio do profeta Elias. Um texto muito conhecido por você que tem caminhada cristã, Elias, um profeta de Deus. E antes de falar da história, eu preciso falar do profeta de Elias, porque Elias, ele é um tipo de Cristo, tá? Elias, ele é um tipo da pessoa de Jesus Cristo. Um tipo, eu sou arquiteto, né? Eu sou, além de pastor, sou arquiteto, e quando a gente faz um projeto, né, de arquitetura, um prédio, por exemplo, um projeto na planta, antes de executar o projeto, muitas vezes nós fazemos um protótipo, ou uma maquete mais conhecida, mas é um protótipo, é um prototipo, ou seja, algo menor, numa escala menor, algo imperfeito, mas que demonstra como será algo futuro maior e perfeito. Então, um tipo bíblico são pessoas do Antigo Testamento, por exemplo, que apontam para o Novo Testamento, geralmente para Cristo, tá? Então, Elias, como eu disse, ele é um tipo de Cristo, ele apontava para Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a figura do profeta Elias, o que ele era e o que ele fazia, muitas vezes apontava, ainda que de maneira imperfeita, limitada e terrena, para algo posterior no futuro, em Cristo, que seria perfeito, celestial e pleno. Vamos exemplificar isso aqui. Elias, ele é arrebatado, levado aos céus, e o seu discípulo, no caso Eliseu, vê Elias subindo. A mesma coisa acontece com Cristo quando ele é levado aos céus, e os seus discípulos que estão em volta o veem subindo aos céus. Elias, quando chama Eliseu, Eliseu também tenta dar uma desculpa para primeiro sepultar os seus familiares, visitar. E a mesma coisa acontece com Cristo e os seus discípulos, pedindo para, primeiro deixa eu sepultar os meus mortos, ou então visitar lá, para depois segui-lo. Então, há uma semelhança, dentre outras, de Elias com Cristo. Então, Elias é um tipo de Cristo e também um tipo da igreja, que é o corpo de Cristo, ok? Tendo dito isto, qual é o contexto de 1 Reis, capítulo 18? Elias vive num tempo em que o povo de Deus, no caso lá Israel, os hebreus, o povo de Deus, ele estava meio que misturado, ele estava meio que cocheando, balançando entre dois senhores. E eu queria ler um texto com vocês, que está em 1 Reis, capítulo 18, no verso de número 21, que é só para destacar, que diz assim, 1 Reis 18, 21. E Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. E o povo não lhe deu resposta. Pois bem, essa era a situação do povo de Deus no tempo de Elias. Eles cultuavam a Deus, Yahvé, e também cultuavam a Baal, achando que Deus, que Yahvé, recebia essa adoração. E Elias é levantado por Deus para dizer até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos. Ou vocês seguem a Yahvé, a Deus, ou vocês seguem a Baal. Esse era o contexto. E quem era Baal? Precisamos entender que no contexto aqui de Israel, do povo hebreu, com o profeta Elias, o povo vivia da agricultura, do plantio, das chuvas, da colheita para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então Baal, nesse contexto, era o deus das chuvas, o deus que fazia crescer o plantio, frutificar, a colheita ser grande. Baal, nesse contexto, certamente, num contexto agrícola, era o deus que trazia prosperidade para o povo. E Elias é levantado por Deus, mais uma vez, para confrontar o povo e sacudir o povo para que o povo tome uma decisão, se eles, afinal de contas, seguiam a Deus, a Yahvé ou a Baal, o deus da prosperidade. Então nós já estamos vendo de cara nesse primeiro vídeo que Baal não é Yahvé, não é o Senhor. E o povo de Deus, de forma enganosa e enganada, estava seguindo a Baal. E eu não temo dizer, sem medo de errar, que a mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Por isso o título dessa série, um alerta aos cristãos, ou pelo menos aos que se dizem cristãos. Porque sem medo de errar, hoje as coisas já estão acontecendo da mesma forma. Muitos que são do povo de Deus hoje, assim como era em Israel, estão adorando a Baal, achando que estão adorando ao Senhor. E Deus levanta Elias para dizer até quando vocês vão achar que é possível servir a dois senhores. Hoje a mesma coisa acontece, o próprio Senhor Jesus fala que é impossível agradar a dois senhores.
Ou nós agradamos e servimos a Deus, ou no caso a Mamon, que é o texto que Jesus fala, as riquezas, aqui na verdade é a mesma coisa, é o Deus da prosperidade. Então nesse primeiro vídeo eu quero afirmar aqui com muita tristeza no meu coração e quase com lágrimas nos olhos, que muitos na casa de Deus, muitos do povo de Deus hoje, em 2020, já há um bom tempo, estão adorando a Baal, achando que estão cultuando a Deus. E aí, nesse contexto, Deus orienta Elias, Elias faz aquele desafio com os profetas de Baal no Monte Carmelo, o fogo cai, vocês conhecem a história, mas eu queria ler, antes de terminar esse vídeo, a oração que Elias faz antes que o fogo caia. Também está em 1 Reis, capítulo 18, só que mais à frente, agora nos versículos 36 e 37. No 36 diz assim: chegando a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se do povo e aproximou-se do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus, em Israel que eu sou teu servo, e que segundo as tuas palavras fiz todas estas coisas. Ele fez tudo isso direcionado pelo Senhor. E o verso 37 diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, o teu povo, saiba e conheça que tu és Senhor, só o Senhor é Deus, e que tu fizeste retroceder o seu coração ou o coração deles. Ou seja, Elias está orando: Senhor, responde, para que o teu povo, Israel, no caso, saiba que só o Senhor é Deus. Saiba que esse desafio que eu fiz foi porque o Senhor me orientou. E terceiro, que é o Senhor que está atraindo o coração do povo de volta para ti. Então há um clamor nesse momento. Irmãos, Deus tem levantado muitos Elias, vários inúmeros Elias ao mundo inteiro, no mundo inteiro, nas nações, no Brasil, no Rio, no Brasil, América do Sul, na América inteira, na Europa, em todos os lugares. Deus tem levantado Elias para dizer: até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos, entre dois senhores? Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Baal. Infelizmente, muitos têm servido ao Deus da prosperidade nesse tempo. A teologia da prosperidade dizendo que adora e cultua ao Senhor, mas na verdade não sabem, ou muitos sabem talvez, que estão adorando e cultuando a Baal, que não é o Senhor. Portanto, um apelo ao teu coração que é sincero com Jesus. Eu falo com você que talvez esteja enganado, mas é sincero com o Senhor, tá? Por algum motivo foi levado por falsos mestres e falsos profetas. O Senhor está atraindo o teu coração de volta para Ele, porque você é dele. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. Por quê? Porque se você entender os dias de Elias, você vai entender os nossos dias. Os dias de Elias eram dias de mistura e de confusão no meio do povo de Deus, exatamente igual a hoje. E esses dias precederam o arrebatamento de Elias, que é a figura de Cristo, um tipo de Cristo e um tipo da igreja. Assim como foi no tempo de Elias, será no nosso tempo. Nós que somos fiéis e fomos fiéis até o fim, seremos arrebatados. Mas antes, você que talvez esteja afastado do Senhor ou sendo enganado por falsas promessas bíblicas, é tempo de voltar para o Senhor, para o verdadeiro Senhor que te amou, que se entregou por você e continua tomando conta da sua vida. Até quando nós vamos servir a dois senhores? É hora de voltar para Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras. No próximo vídeo, falamos que o Deus da prosperidade nada mais é do que Baal e a história se repete. No próximo vídeo, nós vamos mostrar um episódio muito triste que também aconteceu com o povo de Deus e que eu temo que esteja acontecendo de novo nos nossos dias, que vai abrir ainda mais a tua mente para que você não seja mais enganado. Antes persevere e seja fiel, porque breve será a volta do nosso Senhor. Tá bom? Não adore a Baal, não siga o Deus da prosperidade, siga o Deus das Escrituras, que aquilo que você precisa, certamente Ele vai cuidar de você, o que comer, o que vestir, aonde morar, porque Ele é teu Pai e cuida de você. Tá bom? Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar um like se você curtiu e foi abençoado por esse vídeo. Fique conosco nesses 4 vídeos que a tua mente vai se abrir para o entendimento de enxergar em que tempo nós estamos vivendo e que Deus nos está chamando de volta, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas antes que todos sejam salvos, tá bom?
Seja fiel até o fim. Que Deus te abençoe.